Graças a Deus, mais um sábado vivos na presença do Senhor. Quero dizer que essa foi uma semana de muita bênção nas nossas vidas. Creio que também foi uma semana de muita bênção na sua vida. Creio que o Senhor, Ele tem te honrado. Peço que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, compartilha para o maior número de pessoas. Nós já temos 4 lições, nós estamos com esta série tão preciosa, Jesus, quem é Ele? É uma série baseada ali no Evangelho de João, onde nós estamos passo a passo comentando, falando a respeito daquele que morreu, ressuscitou para que eu e você tivéssemos a vida. E ele nos diz, vida em abundância. Então, se você não compartilhou esse vídeo com uma pessoa, vai lá, compartilha, abençoa a vida de alguém, abençoa a vida de uma pessoa, talvez você nem saiba, mas ao ouvir a palavra de Deus, Lázaro, ele ressuscitou. E por mais que você diga, mas ele estava morto, mas eu quero dizer para você que nem mesmo a morte resiste quando o som da voz do Senhor, ele ecoa em meio ao silêncio dos percalços da vida. Que Deus abençoe a sua vida. Fique agora com a vinheta. Logo após o louvor, nós estaremos hoje com a 5ª lição, que é Jesus e a mulher pecadora. Nós vamos aprender preciosas lições. Eu convido você a chamar sua família, a chamar seus filhos, a se sentar e aprender juntamente conosco a respeito da palavra de Deus, que hoje vai tratar a respeito de uma mulher, viu? Uma mulher que passava por uma situação muito difícil e ao se encontrar com Jesus, tudo mudou na vida dela. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos louvar a Deus, porque Ele é bom. Que Deus te abençoe poderosamente. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida.
Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Te ofereço o amor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Te ofereço o amor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Aleluia! Vamos dar início agora à quinta lição da série Jesus, quem é Ele? Hoje nós vamos tratar a respeito do perdão de Jesus a uma mulher pecadora. Para isso, você abre agora a tua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 8, e nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 11. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Você está com a sua Bíblia aberta, você vai ler comigo o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Veja para onde é que Jesus ia. Ele ia para o monte. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem
perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, ou atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Querido Deus, que a tua graça, que a tua abundante sabedoria, que o teu regozijar, que o teu Espírito Santo nos conceda agora, Senhor, da sabedoria do alto, do entendimento divino, não daquela que é loucura para ti, que é a sabedoria humana, mas daquela que vem do Senhor e edifica as nossas vidas e transforma os nossos corações. Seja conosco, seja com este meu irmão, com esta minha irmã que está aí agora, na sua casa, com a sua família, aprendendo mais de ti, aprendendo mais da tua palavra. Conceda-nos agora, Senhor, sermos edificados por tua palavra. Sim, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele nos dê esta capacidade de aprendermos da sua palavra. Eu quero dizer para você que todo cristão que reflete a luz de Jesus Cristo em seu modo de vida está sempre sujeito às armadilhas dos fariseus e escribas do século presente. E estes procuram sempre colocar os servos de Deus em situações embaraçosas, que somente com mansidão e discernimento de espírito poderemos encontrar neste momento em que estes se preparam para tentar nos derrubar com suas palavras. É neste momento que, por meio do Espírito de Deus, nós podemos encontrar a palavra certa para obtermos a vitória contra as astúcias destes que, de uma certa forma, só procuram ser inimigos do Evangelho. Eu quero dizer que no primeiro versículo que nós lemos aqui, nós encontramos o segredo de Jesus para sempre vencer. Você leu comigo no versículo 1 que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, ele foi lá para orar e para jejuar, para buscar o poder de Deus para a sua vida. E eu quero dizer que neste mundo, eu e você, nós só venceremos se nós fizermos do mesmo jeito que Jesus assim o fez e nos deixou o exemplo para que nós o seguíssemos. Você não vai vencer por meio da força do seu braço, você não vai vencer por meio da violência, você não vai vencer por meio da dissimulação, da manipulação, do poder, não. Você vai vencer por meio do poder de Deus na sua vida. E este poder chega na sua vida quando você passa a subir alguns montes para buscar a Deus em oração, para buscar a Deus em santos jejuns. E dessa forma vai estar preparado, vai estar pronto para que qualquer situação que se levante diante de você, você não venha ser pego de surpresa e de uma certa forma não venha conseguir se sair de uma maneira satisfatória e aí, ao invés de ser motivo de glória para o Evangelho, passa a ser motivo de escândalo. Neste momento, essa passagem que nós vemos que Jesus perdoou esta mulher porque ele, dentre muitas coisas, estava preparado. E ele também enfrentou esses seus acusadores porque não estava baseado somente no pensamento ou nos seus sentimentos humanos, mas estava vivendo uma vida completamente sob o domínio do Espírito Santo. Nós podemos ver no texto que nós acabamos de ler, e se até lermos aqui no capítulo 7,
no versículo 11 do mesmo livro, livro de João, que diz assim: ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? Os judeus estavam preocupados em colocar Jesus em uma situação embaraçosa, para que de alguma forma eles pudessem o acusar de não estar cumprindo a lei mosaica, ou mesmo estar em desacordo com as suas autoridades. As autoridades daquela época eram os romanos. Mas Cristo, como eu já disse, estava no monte orando. Estava no Monte das Oliveiras, onde certamente havia conversado com o Pai, e do Pai havia recebido conforto, apoio, direção e poder. Eu quero dizer que você jamais vai ser pego de surpresa se você tiver Deus do seu lado. Se você desenvolver com Ele um relacionamento íntimo, nada vai ser fruto do inesperado na sua vida, nada vai vir ao acaso na sua vida, as coisas não vão acontecer de qualquer jeito na tua vida. Por quê? Porque o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, Ele vai comunicar a você determinadas coisas que ainda nem aconteceram. A palavra do Senhor diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam. E eu podia aqui citar inúmeras situações narradas no Evangelho, onde Jesus busca forças na oração e no jejum. E naquele lugar, o Monte das Oliveiras, que talvez era o seu lugar predileto, porque a Bíblia fala de alguns momentos em que ele sobe ali para realmente ter com o Pai momentos de intimidade. Então, as vitórias que Jesus conseguia diante de inúmeras situações que se apresentavam para a vida dele, ele só conseguia porque ele tinha uma conexão muito forte com o Pai. E o próprio Jesus diz para nós o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Eu quero dizer que para o cristão é quase que impossível viver uma vida com Deus, uma vida cristã, sem ter intimidade com Deus. Jesus aqui, ele é um exemplo de organização. Você percebe aqui que o dia de Jesus, bem cedo pela manhã, no versículo 2, a Bíblia diz que ele sobe ao Monte das Oliveiras e pela manhã ele retorna ao templo e aquela multidão vai ter com ele. E aqui eu quero dizer que é um dos pontos mais importantes para quem está se preparando para a obra de Deus. Jesus se acordava cedo. Cristo estava à disposição do povo. E diz o texto que o povo vinha ter com ele. Se o povo ia ter com Jesus, é porque o povo enxergava em Jesus aquele que se disponibilizava para ouvir, para instruir e para saber das necessidades daquelas pessoas. Lógico, você não vai atrás de alguém que você não admira. Você não segue pessoas que você não admira. Você não segue ninguém que não tenha nada para te oferecer. E o mais interessante é que Jesus, mesmo descendo cedo para o templo, o povo também ia cedo para lá. E sabe por que o povo se disponibilizava a estar cedo no templo? Porque eles sabiam que aquela hora ali era a hora em que Jesus iria ser encontrado lá. E aquele povo que tinha fome, que tinha sede de justiça, aquele povo que tinha sede, que tinha fome da palavra, recebia dele a oportunidade de saciar a sua fome, de saciar a sua sede. No versículo 2, diz que pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E eu quero dizer que esta era uma das características de Jesus Cristo: organização. Lucas capítulo 9, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, fala justamente sobre isso. Era uma das características preciosas de Jesus. Jesus não perdia tempo. Jesus não fazia as coisas de qualquer jeito. Jesus não fazia as coisas pelo acaso. Diz aqui, porquanto estavam ali quase 5.000 homens,
Disse então aos discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. Então vejam que até mesmo para fazer um milagre aqui, Jesus ele passa para os seus discípulos um método de organizar aquela multidão. Não é de qualquer jeito que vocês vão receber o milagre. Não é de qualquer forma que o milagre vai chegar na sua vida. Vejam que Jesus tinha, sim, uma rotina diária. Muito cedo ele descia ao templo. E ele só descia ao templo depois que ele tinha o seu momento ali com Deus, depois que ele destinava ali o seu tempo para Deus. Por quê? Porque se ele não recebesse do Pai, ele não poderia alimentar a multidão. A gente só pode oferecer para as pessoas aquilo que nós temos. O problema é que muitos de nós queremos promover um fogo que é só Deus que promove. O problema é que muitos de nós queremos acender um fogo que é só Deus quem pode acender nas nossas vidas. A sua função é manter o fogo aceso, mas quem vai promover o fogo na sua vida é o próprio Deus, que a sua palavra diz que ele é fogo consumidor. Eu quero dizer que nós estamos em um mundo que jaz no maligno. E um mundo cercado de pessoas astuciosas. Quero dizer que Satanás ele tem os seus agentes neste mundo. Isso quando não é ele mesmo que se interpõe entre Deus e os seus servos. Estão lembrados da passagem de Jó? Está vendo ali o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, fiel, temente, que se desvia do mal. Satanás simplesmente diz: ora, tu dá tudo a Jó, tu cerca ele de bens, ele te serve por isso. Tira tudo que ele tem para ver o que é que acontece. Eu quero dizer que o diabo ainda não parou de usar as pessoas que se acham mais santas e mais cumpridoras da lei. E eu quero dizer que foi o que ele fez contra aquele que iria derrotá-lo de uma vez por todas. Uma das artimanhas de Satanás contra Jesus foi justamente isso. Ele utilizava-se de pessoas para, de alguma forma, tentar impedir que o propósito de Jesus aqui na terra se cumprisse. A salvação a todos os homens. E eu quero dizer que da mesma forma que ele trabalhou para destruir o propósito na vida de Jesus, ele trabalha também para destruir a tua vida. Ele trabalha para destruir teu casamento, ele trabalha para destruir tua família, ele trabalha para acabar com teu emprego, ele trabalha para te ver na miséria, ele trabalha para te ver fazendo aquilo que desagrada a Deus, ele trabalha para que você caia em tentação, ele seduz as pessoas para que as pessoas cometam torpezas e coisas que outrora elas se envergonhavam, agora elas se inflamam umas com as outras. Então Satanás ele atua cegando as pessoas para usá-las segundo os seus propósitos e impedir com que o propósito de Deus na minha vida e na sua vida se cumpra. Eu quero falar aqui que dessa natureza de pessoas que se acercavam, que cercavam Jesus tentando de alguma forma encontrar algum defeito, alguma falha em sua fala, em sua atitude para o acusar. Uma dessas classes de pessoas eram os escribas. Eram homens que pertenciam a uma classe de judeus que muito perseguiu a Jesus Cristo em seu ministério. E aí você fica preocupado, dizendo assim: quantas pessoas me perseguem lá no trabalho, quantas pessoas me perseguem até mesmo na minha vizinhança. Quero dizer, meu querido, que perseguido Jesus foi muito, mas vencido por seus perseguidores nunca. E sabe por quê? Porque era no monte que ele recebia as palavras que ele teria que dizer lá naquele templo pela manhã. Era no monte que ele recebeu os segredos para vencer aqueles homens que se consideravam muito cultos na lei daquela época. E mesmo sendo aqueles que se consideravam sábios e entendidos em Israel, mesmo sendo aqueles que o próprio Jesus os acusou de transgredirem os mandamentos e as doutrinas, porque não se baseavam em Deus, mas se baseavam em doutrinas que se alimentavam de fontes humanas, pois seus ensinamentos eram baseados unicamente em formalismos, que muitas das vezes, ao invés de trazer liberdade para as pessoas,
fazia era cada vez mais escravizá-los, porque é isso que o homem faz. O homem cheio de pecado, o homem quando ele acha que está cheio de Deus, ele muitas das vezes deixa de se achegar a Deus porque ele acha que ele é tão errado, tão pecador, que Deus não vai atender a oração dele. E aí ele, diante dos seus próprios erros, ele rejeita o abraço de Deus, ele rejeita o amor do Senhor, porque ele chega a pensar que ele não é merecedor disso. E na verdade nós não somos merecedor deste amor. Mas eu quero dizer que o amor de Deus é para a minha vida, é para a sua vida. O amor de Deus não é para os perfeitos. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os que necessitam de cura. Uma outra classe daquela época que perseguia Jesus eram os fariseus. Eles eram os responsáveis por formar a mais importante seita judaica daquela época. Eles viviam separados dos outros judeus e fingiam ter maior santidade que os outros. Praticavam observância irrestrita da lei, dos cerimoniais, dos rituais e das datas comemorativas. Faziam distinção de alimentos. Estavam cheios de fermento. Estavam inchados. Se ultrajavam da religiosidade para trazer para as pessoas uma falsa ideia de santidade e de espiritualidade. Na verdade, não buscavam a glória de Deus, mas queriam que as pessoas os admirassem. Na verdade, aqueles homens se carregavam dentro deles, por meio de tanto conhecimento que eles tinham, pequenos deuses, onde na verdade a glória, o que comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, na verdade não era para a glória de Deus. É para a glória deles. E quantas das vezes nós, por termos 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 5 anos na igreja, nós começamos a se achar dono da verdade, dono da palavra, sabedores demais, a ponto até mesmo de querer se desfazer de algumas pessoas, ou até mesmo de ficar procurando o defeito dos outros. Não para ajudar essas pessoas a se levantarem, a se corrigirem, a serem restauradas, mas somente para acusar. João Batista chamou esta classe de homens fariseus de raça de víboras. O próprio apóstolo Paulo, ele foi educado por esta seita, por um mestre que pertencia também a ela, Gamaliel. Então esses homens que faziam parte do farisaísmo eram homens muito duros, muito rígidos. Nós sabemos que Paulo perseguiu grandemente os cristãos e ele achava que isso agradava a Deus. Ele achava que isso era de fato proteger a lei, proteger a palavra de Deus, matar pessoas em nome da fé. Quantas das vezes nós, ao invés de estendermos a mão e dizer eu te perdoo, ao invés de estendermos a mão e diga vem que Jesus te perdoa, ao invés de levantarmos o que está caído, ao invés de darmos forças ao que está fraco, nós terminamos ainda de liquidá-lo cada vez mais. Porque nós distanciamos este homem de um Deus que é amor e mostramos simplesmente para ele um Deus irado, um Deus que é incapaz de perdoar, um Deus que é tão santo e tão elevado que aquele que é tão pecador e tão sujo jamais vai ter oportunidades diante deste Deus. Mas eu quero dizer que não é assim. Eu quero falar para você que não é desse jeito. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele é amor. Aqueles homens, eles estavam com a lei não para salvar, estavam com a lei não para trazer a cura e trazer o perdão. Aqueles homens astuciosos usavam a lei simplesmente para maltratar. Levítico 10:10 fala a respeito do adultério. E diz que o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e também deverá morrer a adúltera. Este era o único ponto em que os escribas e fariseus se concentravam. E unicamente para quê? Para colocar Jesus Cristo em uma situação em que eles o pudessem acusar. Eles estavam apresentando a Jesus somente a mulher.
embora alegassem que a tinham apanhado em flagrante ato de adultério. E a pergunta é, se de fato ela havia adulterado, a lei diz que deverá morrer o adúltero e deverá morrer a adúltera. Mas aqueles fariseus só apresentaram um lado da história. Cadê o homem que adulterou com ela? Eles só apresentaram a mulher. E dessa forma, eles também transgrediam a lei, pois deviam ter apanhado o adúltero em flagrante adultério para agirem em conformidade com a lei. Esse é o problema de muitos. Pegam apenas um trecho das Escrituras e executam esse trecho ainda de forma errada. Existe uma máxima que diz que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Eles simplesmente pegaram um fragmento da lei, que é bem clara. Tem que ser apanhado o que errou e tem que ser apanhada a que também errou. E qual é a penalidade? A morte. Mas eles só apresentaram um lado da moeda. E sabe lá por que isso? Talvez porque era mais fácil capturar aquela mulher. Talvez porque o homem que ela havia cometido essa torpeza, esse pecado, era um homem de renome e eles não tinham tanta força para expor aquela personalidade. E a diferença na vida dessa mulher se viu através da vida de Jesus Cristo. Cheio do Espírito Santo, naquele momento ele tem discernimento e ele vê a cilada que foi preparada. Pois no próprio texto diz, no versículo 6, o seguinte: tentando para que tivessem de que o acusar. Se Jesus cai na cilada deles e julga de forma errada, ou seja, condenando apenas a mulher, ele simplesmente haveria de ter agido contrário à lei. Só que a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles homens não estavam preocupados com o cumprimento da lei ou com o pecado daquela mulher. Eles queriam, na verdade, era apanhar Jesus em alguma contradição para acusá-lo diante do povo e também diante das autoridades. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Primeiro, em silêncio. Nada respondeu. Deixou que as próprias consciências daqueles homens o acusassem. Existe uma frase de Martinho Lutero que diz que ir contra a consciência é um ato de loucura. Por mais que aqueles homens estivessem seduzidos para apanhar Jesus em algum erro, eles não poderiam ir contra a consciência deles. Então, naquele momento, Jesus não responde aquilo que eles queriam ouvir. Jesus oferta para eles o silêncio. E agora, não eram as palavras de Jesus, mas sim as palavras das suas próprias consciências, que estavam ali diante deles, os acusando e mostrando os intentos sujos que haviam nos seus corações. Eu quero dizer, meu querido, que a graça de Deus, ela é maravilhosa. Existe até um louvor que diz graça, superabundante graça. Eu quero dizer que a graça de Deus é tão poderosa que não há necessidade de nós nos precipitarmos em dar uma resposta aos ataques de Satanás. O que nós precisamos aprender com esta lição é a lição que Jesus Cristo nos ensinou. No capítulo 8, no versículo 6, nos diz o seguinte: inclinando-se, escrevia na terra. Não dê para os seus inimigos alimento e força para que eles o destruam. Faça que nem Jesus. Deixe eles, como até existe uma frase, no vácuo. Deixe eles no espaço. Deixe que eles pensem, deixe que eles vejam por suas próprias palavras ou pensamentos os seus enganos. E foi o que Jesus fez. Aqueles homens, os escribas e fariseus, não estavam ali para apreciar Jesus. Eles estavam ali procurando algo para o acusá-lo.
Eles estavam ali querendo levar Jesus a julgamento. Eles estavam ali querendo apanhar Jesus em algum defeito, em alguma atitude que fosse contrária à lei daquela época. Até mesmo ao ponto de levarem para Jesus uma situação que não estava de acordo com uma lei, que não estava em conformidade com uma lei. E eu fico imaginando aqui agora a vergonha, o desconforto daqueles homens que esperaram uma atitude que beneficiasse o intento do coração deles, e Jesus age na contramão do sistema, totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Jesus, a única coisa que ofertou para eles, o silêncio. Que resposta mais poderosa há de haver do que o silêncio no momento em que os teus inimigos estão tentando te derrubar? Eu quero te dizer, não se mova no movimento do teu inimigo. Se mova na direção de Deus. Sabe por que Jesus não respondeu àqueles homens? Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Jesus ali não lançou pérolas aos porcos, porque Jesus sabia que aqueles homens não estavam procurando fazer justiça, não estavam procurando cumprir a lei. Na verdade, eles estavam se utilizando disso para tentar derrubar, para tentar condenar, para tentar acusar Jesus. Que lição, queridos, tão preciosa, tão maravilhosa, que Jesus nos ensina neste momento. A posição dos acusadores foi esta. Escribas e fariseus estavam ali diante de um homem que, diante de suas ciladas, daquilo que eles estavam armando para o pegarem, estava inclinado e escrevendo com o dedo na terra. Em silêncio, ele escrevia e rasgava a terra com as suas mãos. De tal maneira que aquilo que ele escrevia ficou gravado lá. E quanto mais Jesus escrevia e nada respondia para aqueles homens, mais as suas almas eram feridas. E as suas mentes corrompidas eram postas à tona. Todos os seus pecados, enquanto o Espírito Santo falava em suas almas, Jesus escrevia na terra. Enquanto aqueles homens procuravam acusá-lo, o Espírito de Deus mostrava para aqueles homens que eles não passavam ali naquele momento de meros instrumentos de Satanás. Diz a lei de Moisés que pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Deuteronômio 17, 6 e 7. Então, nós podemos sentir a posição destes homens diante do silêncio de Cristo. Eles naquele momento se viram despidos de todas as suas malícias e desamparados por aqueles que o haviam colocado lá. Porque Satanás, ele faz isso, ele te coloca contra o povo de Deus, e na hora que dá tudo errado, ele te deixa sozinho e vai embora. Aqueles homens estavam envergonhados, estavam mudos, e um a um foram se retirando da presença do justo juiz de toda a terra. Eu quero dizer para você que está passando por uma situação de acusação, onde pessoas se levantam contra a tua vida, fica na tua paz. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus que ele é justo. E no momento oportuno, aqueles que te acusavam, que procuravam te matar, que procuravam acabar com a tua vida, eles vão se dar conta de que, na verdade, você não fez mal nenhum. E que, na verdade, vergonha tem que ter são eles. Porque estão tentando destruir a tua vida.
E o Espírito de Deus, ele vai falar para aquelas pessoas e vai mostrar para suas consciências que suas atitudes não configuram atitudes de pessoas que se dizem de Deus, mas sim de pessoas que se deixaram usar pelo próprio diabo. E qual foi então a atitude de Jesus depois daquele momento? Escrevendo na terra, um a um, e embora. Aqueles homens, diante do gritar em suas consciências, não conseguiram permanecer naquele ambiente e naquela cena. Jesus, então, dá a sentença. A justa sentença. Para os acusadores, no versículo 7 ele diz: aquele que dentre vós está em pecado, sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E novamente diz que, ao falar isto, ele continua a escrever na terra. Então os acusadores começam a se retirar. Primeiro os mais velhos, os mais experientes, aqueles que se confiam no tempo de vida e de vivência que eles têm. Depois os mais jovens, mais levados pela emoção, sem tanta experiência, mas cheio de muito ímpeto. Até que todo Jesus e a mulher. Então os acusadores se foram. Restava agora dar a sentença para a mulher. E no versículo 10, a resposta de Jesus para aquela mulher foi quebrar o silêncio e lhe fazer a seguinte pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E uma segunda pergunta é: ninguém te condenou? Eu quero dizer que para uma pecadora, num momento como esse, eu fico imaginando quanto temor e reverência não estaria ela sentindo frente a frente com o autor da vida, frente a frente com o próprio Filho de Deus. Aquela mulher esperava ser condenada, mas agora em seu coração começa a nascer a esperança de vida, de salvação, de libertação da escravidão do pecado e dos desejos satânicos. É por isso que você não pode determinar a destruição na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque de uma hora para outra, Jesus entra na vida daquela pessoa, ela abre a porta do coração dela, tudo se faz novo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, depois da sentença dada aos acusadores, então depois de dar a sentença daquela mulher, a resposta daquela mulher diante da pergunta de Jesus: ninguém te condenou? Foi a seguinte: ninguém, Senhor. Sabe por quê? Porque nenhum de nós temos autoridade para condenar o nosso irmão. Somos todos iguais. Como diz o louvor, na chegada e na partida, no encontro e despedida. Não há ninguém melhor, não há ninguém que faça o bem. A palavra do Senhor nos diz: porque todos pecaram, em Romanos 3, e destituídos estão da glória de Deus. E naquele momento que aquela mulher diz para Jesus que ninguém a condenou, ele olha para ela e diz o seguinte: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E eu quero dizer que esta é a grande missão de Cristo e da sua igreja. Ele veio para salvar e não para condenar. Ele venceu Satanás pela morte na cruz do Calvário para que tenhamos vida e vida em abundância. João 10:10. Cristo está à nossa disposição. Não mais encurvado, escrevendo, rasgando a terra com o dedo. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele está à direita do Deus Pai, perdoando e nos purificando de todos os pecados. Pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, eu quero dizer, brada em meu coração o seguinte dizer: que nós possamos sempre ouvir a sua voz antiga dizendo: vai e não
peques mais. Eu quero dizer, saia da condenação e aceite a palavra da vida. O Senhor Jesus perdoa aquela mulher, Ele quem te perdoa, Ele quem te sara, Ele quem te purifica. Não aceite o que Satanás está dizendo através das pessoas que você não tem jeito, que não tem jeito para a tua vida, que não tem jeito para a tua família, que não tem jeito para o teu filho, que não tem jeito para o teu emprego, que não tem jeito para os teus negócios, que a tua vida é um fracasso, que você nasceu para viver na destruição, que você é fruto de uma maldição e isso não tem jeito, você nasceu assim, vai morrer assim. Isso é mentira de Satanás. Para aquela mulher houve perdão, para aquela mulher houve misericórdia, aquela mulher estava na iminente sepultura, aquela mulher estava prestes a descer a cova e a vida abundante de Deus, além de livrar ela dos seus acusadores, a libertou da condenação do pecado que havia dentro do seu coração. Aquela mulher pôde respirar, aquela mulher pôde então ter a esperança de que se Jesus, o próprio Filho de Deus, a perdoou, então porque ela não deveria se perdoar, porque ela então deveria viver aprisionada, acorrentada pelo erro cometido no passado. A resposta de Deus para a tua vida é: vai e não peques mais, dê a volta por cima, tente outra vez, tem muito mais de Deus para você e para mim, para minha família, para a sua família. Ainda há muitos sonhos que Deus vai realizar na tua vida, ainda há muitos sonhos que Deus vai realizar através de você. Nações serão alcançadas, povos serão alcançados, e essa é a minha e a sua responsabilidade: levar vida para quem está na condenação do pecado, levar vida para quem está prestes a morrer, trazer do caminho da morte, do caminho da sepultura, aqueles que estão lá, para que eles conheçam e saibam que existe um Deus no céu, poderoso e fiel, capaz de perdoar e salvar o que se há de perder-se, o que se havia perdido. O Senhor Jesus, Ele tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. Como no louvor daquela banda conhecidíssima diz: não há pecado que Ele não perdoe, pois o seu sangue cobre tudo. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, graça, superabundante graça. Não é porque você merece, não é porque você é melhor do que A ou B, é porque a sua palavra diz: porque Ele amou o mundo de tal maneira. Não foi só eu, não foi só você, mas o seu amor é tão grande, é tão poderoso, que é suficiente para ser distribuído para todo homem, para toda mulher, para todo menino, para toda menina, para toda criança, para todo ser que se move na terra. Eu quero dizer que a salvação é para minha vida e para a sua vida. Por isso, se levante. Talita cumi, levanta-te, porque Deus está aqui. O Senhor Jesus está na tua família. Que esse espírito de morte trazido por essa pandemia, esse espírito de medo, de derrota, essa paralisia infernal que foi espalhada aí por vários veículos de comunicação, onde só se ouve falar de desgraça, de tragédia e de morte, seja substituído agora por um coração cheio de fé e de esperança. Que a palavra de Deus reine nos nossos corações. Sou muito feliz em compartilhar com você essa preciosa lição. Não deixe, como eu já pedi no início, de compartilhar esse vídeo com 1, 2, 3 e tantas pessoas que você pode conhecer. Talvez sem saber você salve a vida, você tire essa pessoa da morte através da pregação do evangelho, através da pregação da palavra. Convido a você para no próximo sábado, não esqueça, sábado que vem nós estaremos completando a lição de número 6, estaremos iniciando a lição de número 6, que vai tratar da mulher samaritana. Falamos agora da mulher pecadora e na próxima lição nós vamos tratar a respeito da mulher
Samaritana. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que te dê uma semana poderosa, que este domingo seja cheio da presença do Senhor, que todas as bênçãos, que todas as vitórias derramadas nas regiões celestiais sejam alcançadas por você. Não deixe de usar, não deixe de ousar na sua fé. O Senhor é contigo, Ele tem livramento para a tua vida, e a salvação e o seu sangue já estão garantidos por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Fica com Jesus, que eu também já estou com Ele, e Ele está abençoando poderosamente as nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.